Mônica Ayub, sou filósofa clínica e comecei esse processo, já o meu interesse pela filosofia vem da música, que é algo bastante inusitado, né? Mas buscava formas de fundamentar esteticamente a minha prática musical e de repente comecei o curso de filosofia assim, só para conhecer e me apaixonei pela filosofia. Depois trabalhando como professora no ensino médio, na escola pública, de repente eu vejo uma matéria no jornal, né, falando sobre a filosofia clínica e fiquei muito curiosa e fui conhecer e novamente me apaixonei e saí do percurso onde eu estava, né, e me tornei filósofa clínica. A minha paixão se deu por observar a filosofia transformando as vidas, né? Transformou minha própria vida e vejo o quanto esse saber construído pela história da humanidade pode ser interessante para que nós possamos refletir sobre a nossa própria existência. A filosofia clínica é pouco conhecida porque, apesar de ser um processo rápido, né, o Lúcio Pachter fundou o Instituto Pachter em 94, né, então de lá para cá, né, já é um bom tempo, mas você colocando isso na história da filosofia é muito pouco tempo, né? Mas nós temos uma formação dos filósofos clínicos que exige todo um preparo. Então, a necessidade de ter graduação em filosofia, de ter a especialização em clínica. Essa especialização tem 2 momentos: o curso básico, que é aberto a pessoas de outras formações, que é a parte teórica, que forma especialista, e o curso avançado, que é um curso mais prático. Então, esse processo leva, no mínimo, 3 anos, mas que depende, né, do processo de cada um. Ainda a experiência, né, não é, na nossa formação em filosofia, não é todo mundo que tem essa disposição para o trabalho em consultório, né? Nós aprendemos inicialmente a trabalhar com os textos, não necessariamente com as pessoas. Então nós temos colegas que são excelentes teóricos com os textos, mas na hora de lidar com o humano, né, com o outro que está diante de si, com as suas questões cotidianas, nem sempre isso, né, de fato se dá. Então hoje nós temos poucos filósofos clínicos atuando de fato em todo o nosso país. Isso faz com que não seja tão conhecida como outras terapias onde a gente tem muito mais gente atuando, né? Há casos em que é preciso que a pessoa entre num estado em que pelo menos ela possa falar das suas questões. Nós podemos sim coletar dados com familiares e a partir desses dados tentar algum processo, mas imagine você tendo a sua história contada pelos seus familiares. Muito provavelmente eles trarão uma representação sobre você que pode ser muito diferente da sua. Então isso tende a não funcionar muito bem. O ideal é que nós possamos conversar com a pessoa e que ela possa ela mesma falar sobre si, né? Porque na medida em que a pessoa traz aí todas as suas questões, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, nós vamos ter acesso a elementos para poder trabalhar com as questões. A pessoa que já tentou suicídio ou que tem ideação suicida, nós vamos tratar isso como uma questão. O suicídio é uma questão filosófica, né? Vários filósofos abordaram essa questão. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que, depois de um período falando sobre a questão, concluem: não, eu só queria conversar sobre isso. É o tipo de questão que não tem espaço na nossa sociedade para conversar. É muito comum, você vai falar disso e não, por favor, não fala disso, para com isso. Mas às vezes é preciso expressar, né, dizer aquilo que está em você e refletir sobre isso. Refletir sobre o sentido da existência, refletir sobre a morte, o significado da morte. São poucos os espaços onde conseguimos fazer isso. Juntamente com os medicamentos, existe toda uma indústria farmacêutica que é um negócio altamente lucrativo.
Então, o John Horgan, nesse mesmo livro que eu citei, A Mente Desconhecida, ele mostra que, inclusive, vários dos congressos que discutem essas questões são financiados pela indústria farmacêutica. Então, você tem ali, né, toda uma, vamos dizer assim, uma forma de colocar o medicamento como a primeira solução. Claro, buscamos soluções rápidas. O medicamento pode ser uma solução rápida, mas nem tudo aquilo que é rápido é o melhor para nós. Pode ser uma boa solução em alguns casos, mas em muitos deles não é. Pode auxiliar em muitos casos, mas casos em que a pessoa precise de outras alternativas em paralelo. E em alguns casos pode atrapalhar, porque pode impedir a pessoa de vivenciar um processo necessário para que ela possa, né, dar passos na sua existência. Como saber disso? Somente pesquisando a si mesmo, né, olhando para si mesmo. E nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Então, conhecer alternativas pode ser bem interessante para ampliar o leque de possibilidades. Algumas pessoas temem partilhar a sua historicidade porque pensam que pode ser muito pior, que elas podem sofrer muito com isso, que pode ser muito triste, mas nem sempre é assim. Há casos, sim, em que olhar para a sua historicidade dói, traz dor, mas há casos em que não. Né? Pode ser muito feliz até olhar e relembrar e viver e reviver tudo aquilo, ainda que não sejam momentos felizes na sua existência. Nós vamos olhar para algo mais amplo, não vai ser só a história do problema, vai ser a sua história. E é muito comum que as pessoas descubram na sua história que elas não são só aquilo que elas estão enxergando naquele momento. Elas ampliam o foco, a ponto de, nossa, como eu consegui viver tudo isso que eu vivi, olha quantas coisas eu consegui fazer e por que agora eu não consigo? Então, se debruçam sobre esse por que agora eu não consigo. Outras pessoas, olhando para a sua história, começam a perceber que essa foi uma história editada por outras pessoas e não por elas mesmas, e que está na hora de fazer a própria edição. Quem é você? Quem traça o roteiro da sua história? Quem construiu isso que você é? Nós somos atravessados o tempo inteiro por várias questões. Então, se é um processo doloroso ou não, não há como saber anteriormente. Mas certamente teremos instrumentos para que você possa lidar com essa dor, se for um processo doloroso. Pensando em mudança de hábitos, né, não existe uma receita, né, não existe uma forma única para conduzir a vida. Nós modificamos nossos hábitos na medida em que nós entendemos o nosso funcionamento e encontramos os mecanismos necessários para a aquisição de novos hábitos. Nem sempre é fácil. Às vezes é algo inesperado que surge e nos faz modificar os hábitos. Mas às vezes nós temos hábitos incorporados, cristalizados, que para nós modificarmos há necessidade de muito exercício. Agora, o exercício que eu faço pode ser muito diferente do exercício que você faz. É preciso que você conheça quais são as suas formas, né? O que vai levar você a conseguir efetivar aquilo que você busca. A questão do sentido da existência é uma questão filosófica, né? Qual o sentido da existência? É uma questão para a qual nós não temos uma resposta. Alguns filósofos, como por exemplo Heidegger, né, afirmam que o sentido da nossa existência é dado durante o nosso existir. Nós, entre a primeira inspirada e a última expirada, é que daremos sentido ao nosso existir. Mas como dar sentido ao existir sem que nós conheçamos a nós mesmos, o mundo à nossa volta, né? É dessas interações que surgem esses sentidos. Não necessitamos de uma religião que dê sentido
Para algumas pessoas é por aí que o sentido vem, né? Para outras, o conhecimento das suas relações, do seu papel no mundo, né? De como interagir com o outro, pode trazer esse sentido. Para outras ainda, o autoconhecimento é que vai trazer esse sentido. Para outras, é uma busca que ela vai traçar na sua existência que vai dar esse sentido. Enfim, depende de cada um. Quando nós pensamos, né, nessa ideia de pensamentos obsessivos, pensamentos recorrentes, nós temos um tópico na estrutura de pensamento chamado paixões dominantes, né, que diz respeito exatamente a isso, né? A paixão no sentido grego do pathos, né? Aquilo que vem de fora e me afeta, me toma, que tem a mesma origem, né, do apaixonar-se, e também a mesma origem da patologia, né, vem disso, né, de algo que vem e nos toma. Muitas vezes essas ideias recorrentes estão ali e não tem peso. Outras vezes elas estão ali determinando a ação daquela pessoa. A ideia recorrente em si não é uma coisa ruim. Ela pode ser boa, por exemplo, associada a uma busca, né? Associada a algo que a pessoa pretenda realizar, mas ela pode ser muito ruim quando é um conjunto de ideias que leva a um sofrimento, que faz com que a pessoa se culpe ou faz com que a pessoa se sinta sem possibilidades, ou ainda as ideias, né, recorrentes que estão ali trazendo toda a problemática existencial, aquilo que a gente pensa que precisa, mas não precisa. Então, há formas de trabalhar isso, mas não há uma receita, como em todos os casos, né? Essas formas são estudadas ali naquela pessoa, vendo como ela constrói isso, né? Com o que mais na sua existência isso está interligado, a que servem essas ideias, né? Aí a gente pode pensar em pessoas, por exemplo, com o diagnóstico de TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Atendi uma garota que ela precisava diariamente fazer um ritual de limpeza de casa, abrir e fechar a porta de casa um monte de vezes, né? aquele número exato de vezes, porque senão algo terrível iria acontecer, né? E observando a sua historicidade, isso tinha a ver com outros fatores, né? Que ela trabalhando esses fatores, simplesmente isso desapareceu, porque era só um sintoma. Eu sou um diagnóstico, é assim que algumas pessoas se apresentam, né? E porque a nossa medicina se constitui olhando a doença, né? Estabelecer um diagnóstico é um ponto importantíssimo para que se estabeleçam também os prognósticos e os tratamentos. É um processo da nossa medicina. É um processo importante para curar doenças, ou seja, para trabalhar as doenças. Mas, assim como aquela inquietação inicial do Lúcio Pachter, que faz com que ele crie a filosofia clínica, isso é instrumento para a doença, não é necessariamente um instrumento para que a pessoa lide com o seu sofrimento, né? Porque de que adianta eu saber que eu tenho um determinado diagnóstico? Pode me ajudar muito se isso trouxer elementos para eu conduzir a minha vida, mas pode ser um grande impeditivo na medida em que eu passe a me enxergar a partir das rotulações daquele diagnóstico. Em outros casos, receber um diagnóstico é receber também um estigma social, né? E aí essa pessoa passa a ser vista pelos seus familiares como sendo aquele diagnóstico, independentemente do que ela faça. Então, se nós olhássemos para a pessoa como um todo, para as suas potencialidades e considerássemos o diagnóstico um ponto, sim, um ponto que precisa ser considerado, que precisa ser cuidado, mas um ponto dentro de tantos outros, né? É dar a devida dimensão àquele ponto, não torná-lo o mote da existência. Acho que isso tornaria o tratamento, inclusive, muito mais tranquilo. A pessoa se apropriar do seu processo é fundamental, até para que ela possa decidir, né, que caminho ela quer trilhar. Em alguns casos,
como eu falei anteriormente, não é o caso de cura, né? Porque não há o que ser curado, é um modo de ser. Então, se a pessoa se apropria do seu processo, ela descobre isso. Não, meu modo de ser é esse, então eu vou viver tranquila com isso, né? E vou encontrar os elementos para que eu possa viver bem neste mundo em que eu vivo, desta forma que sou. Em outros casos, a questão chega num extremo tal que a cura pode ser a destruição da própria pessoa, porque mata aquilo que é próprio dela. Então, apropriar-se da sua existência, dos seus processos, é muito interessante para que a pessoa tenha elementos para decidir o caminho que ela quer trilhar. O conceito de saúde como bem-estar biopsicossocial, toda vez que eu penso nele, eu me recordo de uma brincadeira no livro do Leonidas Regenberg, que eu já citei, Doença, um estudo filosófico, onde ele diz que talvez alguém num estado comatoso, né, consiga um completo bem-estar biopsicossocial. Né? Como ter um completo bem-estar biopsicossocial na sociedade onde vivemos, né? Então, minimamente, num desses fatores nós já estamos doentes. Mas será que podemos nos dizer doentes? Quando nós vamos lá para os critérios da antiguidade, tinha a ver com equilíbrio, mas era um equilíbrio a partir de uma natureza, de uma lei natural que era necessária, que precisava ser conhecida, para que a gente pudesse ordenar, orientar as ações de acordo com essa lei. Então, estar doente era estar fora deste equilíbrio natural. Hoje, nós temos uma concepção de mundo muito mais caótica do que cosmológica, né, no sentido dessa ordenação. Então, passamos a ver a nós mesmos como aqueles que vão estabelecer essa ordem. Nós não temos, por isso, previamente determinado o que é saúde, o que é doença. São conceitos que variam muito de tempos em tempos, variam muito de acordo com uma série de outros fatores sociopolíticos que aí estão. Então é interessante a gente observar aquilo que se passa com a gente mesmo. Um dos pontos que me parecem muito interessantes do processo da filosofia clínica, e que não precisa ser só no processo da filosofia clínica, acho que cada um de nós pode fazer isso, é olhar para si, é escutar a si mesmo, né? Observar seu corpo, suas necessidades. O médico, ele é formado para enxergar a doença, ele entende muito da doença, ele pode ajudar muito você a cuidar dessa doença, mas do seu organismo entende você. Então, o que o seu organismo precisa, com o que você se sente bem. Então, podemos pensar na saúde, né, um pouco mais num critério subjetivo, né, o que lhe faz bem. Há pessoas que desenvolvem determinadas doenças como forma de lidar com as suas questões. E por incrível que pareça, é a melhor forma que existe para que elas possam lidar com isso. Então, estar num determinado quadro de uma determinada doença é fundamental para que aquela pessoa possa sobreviver. E isso é lícito, como qualquer outra forma. Tristeza e depressão são coisas distintas, né? O processo de tristeza é um processo natural, né? Nós ficamos tristes, sim, porque temos motivos para ficar. Há coisas que não dão certo, projetos, né, que vão pelo ralo, pessoas queridas que morrem, né? Entre outras questões, são pontos que nos entristecem. A nossa sociedade hoje está constituída de modo tal que não tem lugar para tristeza, não tem lugar para você viver o luto. Então, a confusão entre tristeza e depressão é muito comum. No livro A Tristeza Perdida, os autores trabalham muito bem essa distinção, né, e mostram que, em muitos casos, os diagnósticos acabam sendo equivocados, porque os sintomas são muito parecidos.
né? Aquela falta de vontade de fazer as coisas, a falta de energia. E eles mostram que isso é o processo da tristeza também, né? Porque todo o nosso organismo se volta para aquele ponto, que é um problema a ser resolvido. E está ali, né? Naquele ponto, e todo o restante entra embaixo. Para que o nosso cérebro possa encontrar saídas, né? Então o foco fica ali. Quando nós focamos, às vezes nós perdemos a possibilidade de enxergar outras coisas que estão à nossa volta. Então um trabalho para que você contextualize o que se passa, para que você compreenda os processos e aceite muitas vezes que é triste mesmo aquilo que você está vivendo e que você precisa de um tempo para lidar com isso. Isso pode ser uma excelente solução. Mas há casos em que contextualizar, compreender não é suficiente, né? Em que o tempo não é suficiente. Então, nesses casos, a pessoa precisa de um outro tipo de ajuda, né? Precisa ou de um tratamento médico ou de um tratamento de outra natureza, né? Aí é uma questão de olhar para si mesmo e identificar a sua necessidade. Mas o processo da tristeza faz parte da nossa natureza. Nós precisamos disso até como uma forma de sobrevivência e de evolução. É parte de nós. O medicamento, ele tem aí toda uma pesquisa, né, acerca dos medicamentos que nós podemos encontrar muito bem detalhada no livro A Mente Desconhecida, do John Horgan, onde ele faz uma pesquisa sobre como são desenvolvidas as pesquisas sobre medicamento e como são desenvolvidas as pesquisas sobre terapias. E aí ele vai pesquisar a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, né, e várias outras aí no meio de uma e de outra. O que se encontra geralmente como argumento é que as terapias não têm elementos objetivos de mensuração de resultados, enquanto os medicamentos têm. E nas pesquisas que ele faz, ele observa que o efeito placebo é o que ganha, né? Que a maior parte dos casos, né, o efeito placebo é o que tem o maior índice de resultados. E é muito interessante isso, né? Inclusive é um texto do Velmans que trata sobre a questão justamente da causação mental, estudando várias pesquisas feitas com o efeito placebo. O que será que se passa, né, na nossa mente, a ponto de nós, por pensarmos que estamos tomando um medicamento, e na verdade estarmos tomando uma substância inócua, né, conseguirmos curar determinados estados? É algo muito curioso e nós não temos resposta para isso. Então, até que ponto é o princípio ativo do medicamento que está ali funcionando ou é um efeito placebo, não temos como saber. O princípio ativo do medicamento, ele traz juntamente com isso uma série de efeitos, né, efeitos colaterais. Então é importante pensar muito bem, porque medicar a tristeza tem efeitos colaterais. Quando você realmente necessita de um medicamento para você sair de um estado que sem ele você não consegue sair, é uma coisa. Agora, tomar um medicamento sem necessidade pode trazer muitas questões outras, né, decorrentes do uso desse medicamento. Tomar um medicamento não vai resolver seus problemas. Ele pode auxiliar você a se sentir um pouco melhor, mas ele não resolve os problemas. É preciso que você busque formas para solucionar esses problemas. E buscar essas formas, às vezes, exige que você conheça melhor o problema que você tem, que você conheça melhor as alternativas que você tem, ou que você busque ajuda, né? Que você converse com alguém sobre aquilo que você está passando, ou que você tenha conhecimento das várias possibilidades existentes. Alguma ou algumas delas, né, poderão ser úteis a você. Mas também não existe uma receita única, né? Olha, para você é tal coisa aqui, assim, assim. Para questões desse tipo, procure e tal, né? Isso não existe.